Se esconder atrás de frases bonitas e motivacionais não vai fazer com que você mude aquilo que tanto te incomoda. Por pior que seja essa mensagem, por mais desconfortável que seja escutar isso, eu acredito que é uma libertação perceber que quanto maior o nosso grau de realismo nas nossas análises, nas nossas reflexões, mais preparados nós estamos para mudar o nosso cenário. Eu venho refletindo muito sobre isso e existe um paradoxo chamado de paradoxo de Stockdale, né? Jim Stockdale foi um general da Marinha Americana que ficou preso numa prisão de guerra no Vietnã por 7 anos. Então, durante 7 anos ele foi torturado, durante 7 anos ele foi, enfim, passou pelas piores experiências humanas possíveis e durante esses 7 anos ele gerou lições, ou ele aprendeu muita coisa sobre como funciona o cérebro humano diante das piores situações possíveis. E o que eu quero dizer no vídeo, em termos gerais, o que eu quero ensinar para vocês hoje é que não adianta nada você se esconder atrás de frases bonitas, de esperança vazia ou de irracionalidades para tentar amortizar ou tentar diminuir essa insatisfação ou esse incômodo que você vem sentindo. Se seu ano de 2025 foi muito ruim, não adianta nada você tentar maquiar a verdade, tentar bater no teu próprio ombro e dizer teu ano não foi tão ruim assim, não tem problema, tá tudo bem. Galera, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que admitir que não tá tudo bem é o primeiro passo para gerar qualquer tipo de mudança na sua vida. O paradoxo de Stockdale é o seguinte: foi perguntado para o Jim Stockdale o que ele percebeu durante esses anos e qual era a diferença entre as pessoas que sobreviviam durante esse período de muita dificuldade e as pessoas que não conseguiam sobreviver, ou as pessoas que desistiam, ou as pessoas que realmente se entregavam nesse momento. E ele disse o seguinte: as pessoas que mais tinham dificuldade ou as pessoas que não sobreviviam eram os otimistas ingênuos. O que ele quis dizer com ser um otimista ingênuo? Eram as pessoas que falavam o seguinte: até o Natal a gente sai daqui. Até a Páscoa a gente sai daqui. Não, vai durar só mais um mês e depois a gente tá em casa, a gente volta para nossa família. E aí passava o Natal, passava a Páscoa, passava um mês e essas pessoas continuavam na mesma situação. O que é o paradoxo de Stockdale, então, em termos gerais? O que a gente precisa aprender para levar para nossa vida? A situação é ruim e não adianta nada a gente tentar maquiar ou tentar vender uma falsa esperança de que ela vai mudar a qualquer momento. Então, primeiro, eu preciso entender que vai doer. Primeiro, eu preciso entender que realmente é muito ruim. E depois, eu preciso, e aí entra o paradoxo de Stockdale, ter uma fé inabalável que em algum momento a gente vai sair disso. Ou seja, eu preciso encontrar um equilíbrio, e vocês sabem que eu não gosto dessa palavra, mas nesse momento ela vai servir. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre a verdade nua e crua, entre olhar de fato com realismo para a situação que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo ter uma fé inabalável que eu vou conseguir sair dessa situação. Esse é o paradoxo de Stockdale, isso foi o que o Jim Stockdale aprendeu durante os seus anos como prisioneiro de guerra no Vietnã, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Trouxe, obviamente, meu caderninho, e eu quero que vocês entendam é que na nossa vida, e eu quero que vocês levem essa frase junto com vocês pro resto da vida de vocês, tá? Esperança sem realidade é ilusão. Realidade sem esperança é desespero. Existe uma grande dificuldade, óbvio, e eu quero trazer para vocês que qual é a nossa maior dificuldade? É a gente ficar tão preso ao momento presente, ao momento ruim presente, que a gente perde a esperança de fazer um futuro melhor. Ou seja, eu olho pro meu 2025 com uma verdade brutal, com uma honestidade brutal, e eu fico tão para baixo ao olhar a situação que está na minha vida, que eu me meti que eu me meti, que eu perco a esperança, que eu perco a capacidade de fazer um 2026 diferente, porque eu acabo me deprimindo por causa disso. Ao mesmo tempo, e em contrapartida, existem as pessoas que têm só a fé inabalável que as coisas vão dar certo e elas não olham de fato para a situação atual. Ou seja, elas deixam de perceber o momento atual e elas acabam maquiando a verdade na esperança que lá na frente as coisas vão acontecer. E essas pessoas se frustram. Porque essas pessoas acreditam que as coisas caem do céu, ou seja, elas estão acima do peso, não prestam atenção e de fato não se olham no espelho, não se pesam, e elas acreditam que uma vez ou outra, ou uma hora, de uma hora para outra, aquilo vai mudar. Elas vão passar a emagrecer, elas vão passar a fazer mais exercício físico, ou a pessoa que segue gastando não abre o aplicativo do banco porque ela quer maquiar aquela verdade, até que chega um momento que aquela verdade bate na porta, e aí não tem como maquiar mais. O que eu quero trazer para vocês
é que, até vou abrir o meu caderno aqui, o que eu quero trazer para vocês é que essa dualidade, esse equilíbrio entre a verdade brutal agora e a esperança que as coisas vão dar certo, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para 2026. Eu falei para vocês que o meu grande hábito, minha grande mudança para esse ano é que eu vou passar a acompanhar os meus KPIs mais importantes de perto sem maquiar a verdade. Então, eu criei um agente no ChatGPT, eu já falei isso para vocês, que todos os dias de noite eu tenho uma série de KPIs na minha vida que eu mando um áudio dizendo como foi o meu dia nos olhos desses KPIs, ou seja, o que eu fiz com relação à minha alimentação, meu treino diário, a minha vida profissional, a minha marca profissional, meus vídeos, enfim, as minhas redes sociais, o meu trabalho na empresa, enfim. Eu dou uma série de KPIs e falo como foi o meu dia sem tentar mascarar a verdade. Se eu não treino, eu não treino. Se eu me alimento mal, eu me alimento mal. Se eu durmo mal, eu durmo mal. Se eu não tive um bom dia no trabalho, eu digo qual foi minha emoção predominante. Enfim, eu entrego de fato KPIs completos para ele. E essa, para mim, é a minha grande mudança para 2026, porque eu não consigo mais mascarar a verdade. Se tem algum problema na minha vida, eu percebo esse problema cedo, para que eu consiga corrigir cedo e para que eu consiga agir cedo com relação a esse problema. Percebem? As pessoas que têm um lado só da fé inabalável, que elas só acreditam, isso é muito importante, mas que elas só acreditam que vai dar certo e não agem para isso e não olham para o seu momento presente, são as pessoas que se frustram. São as pessoas lá, os prisioneiros de guerra do Vietnã, que acreditavam que até o Natal eles iam sair e acabavam não saindo e ducha de água fria. Não, mais um mês e vai dar certo. Ducha de água fria. Quando você acredita que vai ser promovido no final do ano, mas não age para isso, não tem KPIs para isso, ou não tem controle, porque muitas vezes a gente não tem controle para isso, e essa promoção não vem, você cai. Você tem aquela queda de motivação, aquela queda de alegria, aquela realmente frustração, porque a alegria nada mais é do que a diferença entre a nossa expectativa e a realidade. E as pessoas que têm só a fé inabalável que as coisas vão dar certo, mas não agem para isso, mas não de fato criam KPIs ou acompanhamento para de fato entender se elas estão indo para esse lugar ou não, são as pessoas que se frustram. Então o que eu quero trazer para vocês? A neurociência, ela explica de fato por que isso acontece. Porque uma vez que a gente olha para as nossas emoções, a gente olha para a nossa vida, para o nosso contexto atual, de fato faz uma análise, um diagnóstico, pode chamar isso de diagnóstico completo da sua vida, e você olha com clareza para isso, a clareza ela reduz estresse. Nós, seres humanos, temos mais medo do incerto do que aquilo que certamente é ruim. Presta atenção. Gerar, de fato, por mais que doa no momento, mas depois que você perceber o seu momento atual de vida, isso vai te dar uma clareza e a clareza reduz o estresse. Então a neurociência explica que quanto mais honestos nós formos com relação à nossa situação atual, mais isso vai gerar essa redução do estresse, mais isso vai gerar uma clareza e mais isso vai gerar um controle percebido. O que é o controle percebido, Pedro? É eu entender que eu estou no controle, entre aspas, de todos os indicadores na minha vida, por pior que eles sejam no momento. Então o primeiro passo, se você está me perguntando, eu vou passar, obviamente, algumas dicas práticas, mas o primeiro passo que eu quero que vocês façam é diagnóstico completo da vida. O que, de fato, está acontecendo na vida de vocês nos indicadores mais importantes? E aí é com vocês. Se saúde é importante para ti, eu acredito que seja para todo mundo, como é que está a sua saúde? Você está treinando, você está se alimentando, você está cuidando do seu sono. Seja honesto, brutalmente honesto. Seu trabalho. Como é que está o seu trabalho? Quanto você ganha por mês? Qual é o seu cargo? O que você está fazendo para almejar cargos maiores, se for o seu desejo? Como está o seu desempenho, a sua produtividade? Feedback. Claro, brutalmente honesto. Olha para sua vida financeira. Você tem dinheiro investido? Quanto você ganha por mês? Quanto você gasta por mês? Para onde está indo esse dinheiro? Feedback honesto. Por mais que nesse momento doa e você possa perceber que a sua vida está, entre aspas, muito pior do que você achava que estava, porque você estava maquiando a verdade, só esse olhar sincero para a sua vida pode fazer com que você mude. Só o olhar sincero para a sua vida pode fazer com que você, de fato, saia da situação que você está. Porque, de novo, eu comecei o vídeo assim, não adianta nada você tentar mascarar a verdade em prol de uma vida, e tá tudo bem. Aquela frase que ficou famosa durante muito tempo, né? E tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem, cara. Você está acima do peso, você não é produtivo no trabalho, você ganha mais do que você achou ou acreditava ou desejava ganhar. Os seus colegas de trabalho não confiam em você.
o seu relacionamento com sua namorada ou com seu namorado está muito ruim, o seu relacionamento com seus filhos é muito ruim, você não se cuida, você dorme mal, enfim. Cara, a tua vida tá tudo indo para um caminho que você não deseja esse caminho, só que você não muda porque você continua dizendo que tá tudo bem, que as coisas vão mudar, a vida é assim mesmo, a vida é difícil. Será? Então, essa é uma tônica que vem sendo uma tônica dos meus vídeos durante muito tempo, né? Que é a verdade brutal com a nossa situação atual. Enquanto eu não for verdadeiro, brutalmente verdadeiro com a minha situação atual, eu não vou conseguir sair do lugar. Então, gente, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês, mas acima de tudo, tenham um diagnóstico brutal, mas não percam a esperança de que as coisas vão melhorar. Só que a esperança de que as coisas vão melhorar não é só a esperança cega, é a esperança que de fato eu tenho agora o controle dos meus KPIs, o controle da minha situação atual, e eu posso criar um plano de ação para sair disso, só que eu só consigo sair de uma situação que eu sei qual é essa situação. Percebem? Então primeiro eu começo com um diagnóstico completo da minha vida e depois eu consigo criar um plano de ação, e esse plano de ação e esse acompanhamento, essas micrometas que eu tenho na minha vida vão gerar uma crença, uma fé de que a minha vida pode melhorar. Percebe como está tudo conectado? Então eu quero que vocês percebam, gente, de fato, não maquiem mais os problemas de vocês. Para 2026, se vocês podem mudar uma coisa só no seu 2026, acompanhem de perto os indicadores mais importantes na sua vida. E para mim, eu não tô nem aí de fato o que são indicadores importantes para vocês, porque a vida é de vocês, o que é importante para ti talvez não seja importante para mim, mas o que é importante para ti precisa ser acompanhado por ti. Se o relacionamento com a sua família é importante, não fica de olhos fechados para como está esse relacionamento. Não deixe de se questionar se você de fato trata a sua família bem. Se ganhar dinheiro é importante para ti, não deixa o seu aplicativo do banco fechado o mês inteiro porque você tem medo do que você vai encontrar, ou você tem medo de perguntar para o seu chefe o que você precisa fazer para ter uma promoção, ou se você sabe que não vai ter uma promoção na empresa atual, o que você precisa fazer para sair dessa empresa para ganhar mais. Só que você não se questiona, você não olha para a tua vida porque você tem medo das respostas. Enquanto você continuar com medo de fazer perguntas difíceis para si mesmo, a sua vida vai continuar sendo difícil. O grau da nossa vida, o grau de sucesso que a gente atinge na vida é proporcional às perguntas que a gente costuma fazer, primeiro para a gente mesmo e depois para as outras pessoas. Se eu tento, primeiro, maquiar a verdade para mim mesmo e segundo, tentar agradar todo mundo, eu nunca vou atingir os níveis de sucesso que eu acredito que eu posso conseguir ou é o meu objetivo de conseguir. Então o paradoxo de Stockdale é basicamente essa dualidade entre um diagnóstico brutalmente honesto na situação atual, sem maquiar a verdade, e não tá tudo bem. Não adianta dizer que tá tudo bem, porque não tá, e você sabe que não tá. E não adianta nada você olhar aquele meme e rir da sua própria situação se você não faz nada para mudar. Sai dessa mediocridade, sai desse pensamento de que as coisas vão cair do céu. Olha para a tua situação, seja honesto com a sua situação e vai doer. Ou você acha que Stockdale, enquanto ele era prisioneiro de guerra no Vietnã durante os 7 anos, ele acreditava que não ia doer. Ele acreditava que as torturas iam cessar, que enfim, o exército adversário ia ser bonzinho com ele. Não ia, e ele sabia que não ia. Mas em contrapartida, e aí entra a outra parte da dualidade, ele sabia que uma hora ou outra ele ia sair. Ele mantinha essa fé inabalável. Só que essa fé inabalável na sua vida, ela é a crença que você precisa ter, que você tem as ferramentas necessárias para sair dessa situação. E você só vai saber se tem essas ferramentas ou não quando você criar sua meta, o seu plano de ação e quando você acompanhar esse plano de ação. Então, em 2026, primeiro, olha para a tua vida de maneira honesta, saiba quais são os seus objetivos e crie mecanismos, planos de ação para alcançar esses objetivos. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. De verdade, gente. Eu deixei aqui, e vocês sabem que eu tenho esse material gratuito, que são 5 perguntas que você pode fazer para destravar o seu 2026, para ter um 2026 de fato melhor. Então é gratuito, tá aqui na descrição, clica aqui, preenche, responda essas perguntas de maneira honesta, porque talvez esse material seja o seu pontapé inicial para a primeira fase do paradoxo de Stockdale, né? Para o primeiro pilar
que é esse diagnóstico brutalmente honesto? Responde de maneira honesta, demora 15, 20 minutos essas perguntas, para responder essas perguntas, que eu tenho certeza que isso pode trazer uma maior clareza para o seu ano de 2026. E aí depois você pode criar esse plano de ação para ter um 2026 muito melhor do que foi 2025. Então se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe esse vídeo e clique aqui no link da descrição, preencha essas perguntas. Eu fiz ela para vocês, fiz ela para que vocês tenham de fato esse controle maior e esse diagnóstico maior de como está a sua vida e como você deseja que ela seja nesse ano de 2026. Então muito obrigado pela companhia, até a próxima.